muito bem-vindas à noite de hoje, que eu acredito que será uma noite muito interessante para a gente desalinhar um pouco os pensamentos, né? Desalinhar um pouco as reflexões, apontando-as, né, essas reflexões para algumas críticas e uma leitura crítica sobre a data do dia 25 de março, na qual aqui no Ceará, né, nós relembramos, revisitamos, refletimos sobre a Carta Magna, que foi o documento que teve a libertação oficial dos escravos negros aqui do Ceará. Mais uma vez, sintam-se acolhidos. Para essa noite de hoje, nós temos dois convidados muito importantes, né, que têm estudos na área da escravidão aqui no Ceará. Começaremos com o professor Jofre Teófilo Vieira, doutor em História Social na Universidade Federal do Ceará, mestre em História Social também pela Universidade Federal do Ceará e graduado em História pela Universidade Federal aqui também do Ceará, né? E também graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. Professor Jofre é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalhadores Livres e Escravos no Ceará, Diferenças e Identidades. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Império e na História Social da Escravidão. Atualmente é professor efetivo do estado do Ceará. E teremos também como convidada de hoje a professora Juliana Magalhães Linhares, doutora em História Social, doutoranda, perdão, né? Tá terminando aqui, daqui a bem pouco tempo está terminando o doutorado, né? Em História Social na Universidade Federal do Ceará, é mestre em História Social também pela Universidade Federal do Ceará e possui graduação em História também pela Universidade Federal do Ceará. Então, ambos são filhos da UFC, né? Tem experiência na área de História, com ênfase em História Social do Trabalho e da Escravidão, Educação e Relações Étnico-Raciais, Educação e Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: escravidão e pós-abolição, ensino de história, formação de professores, gestão de ensino superior e educação à distância. Desde já desejo um caloroso boa noite à professora Juliana, ao professor Jofre, aos alunos que aqui já estão entrando aqui no nosso bate-papo aqui da nossa transmissão, né? Passo a palavra inicialmente para o professor Jofre. Professor Jofre, você terá até 20 minutos para a sua argumentação. Vou ficar aqui meio fazendo, né, a arbitragem aqui dos minutos e em seguida passaremos a palavra para a professora Juliana. Olá, boa noite a todos e a todas, né? Agradeço o convite, né, por estar aqui presente hoje, junto com a minha amiga Juliana, né, para a gente debater um tema assim tão caro para a gente, que é a história dos negros no Ceará, né? E trazer essa data, né, o 25 de março, como ponto de reflexão para as nossas análises de hoje, as nossas conversas, né? Uma data, não é, que na verdade ela representa muita coisa para a nossa história. E aí eu vou compartilhar com vocês, né, uns pequenos slides, tá? Colocando aqui para, deixa eu ver se ainda não foi. Só um minutinho. Que eu já tinha deixado preparado e o. Vamos lá. Está em. Vocês estão pronto. Ver se ele entra em tela. Não está entrando em tela cheia, né? Não estou conseguindo ver aqui em tela cheia. Só um minutinho, porque. Vou parar novamente. Só um minutinho, tá? Porque
Eu testei antes para saber se ia dar tudo certo. Vamos ver se vai entrar agora. Pronto, agora foi. O tema da minha fala, mas eu dediquei a chamar outros olhares sobre o 25 de março, tá certo? Porque, né, do ponto de vista de historiador, de pesquisador, mas também, não é, de professor da educação básica no Ceará. Então, eu vou trazer as minhas reflexões, né, em torno dessas duas experiências, tá? E aí eu trago como essa questão central o que representa o 25 de março, tá certo? Não é? Então, assim, a fala ela vai buscar justamente, não tratar sobre essa disputa de memória que nós temos entre a invisibilização e o protagonismo negro. Neste sentido, eu trago uma reflexão inicial sobre essa imagem de Fortaleza Liberta, tá certo? Não é que fala sobre o 24 de maio de 1883 de Fortaleza, tá? Mas, ela é importante no sentido de que nós temos uma imagem que ela representa, esse ideal dessa elite cearense, que é o quê? Ora, essa imagem ela está associada a um protagonismo de uma elite, porque se a gente observar, nós conseguimos ver pouquíssimas pessoas de cor nessa imagem. Ali, meio que escondidinho do lado esquerdo, próximo à imagem de Dom Pedro II, nós temos o dragão do mar, uma outra figura, que é levada ao patamar, desse representante dessas classes, tá, pobres, e que ele está meio que escondidinho nessa imagem. Então, a imagem da Fortaleza Liberta, ela vai mostrar, essa tentativa dessa elite cearense, tá, de se colocar como protagonista dessa abolição. E é isso o que sempre está perpassando na história do Ceará, não é? Esse protagonismo de uma classe, que contraditoriamente ela era também escravocrata, Então, muitos desses que estão aí representados nesse momento de glória, Eles tiveram escravos. Então, pensar, refletir sobre esse movimento, e essa imagem ela é muito clara sobre esse processo de invisibilização da sociedade dos negros, tá certo? Na história do Ceará. A Juliana, ela vai falar um pouquinho melhor de como se deu nesse pós-abolição, e eu fiquei um pouco de refletir, sobre movimentos que chegaram até, o 25 de março. Então, essa imagem, ela permite extrair muita coisa sobre esse papel das elites e de como esse discurso ele foi reproduzido, para glorificar, tá certo, os abolicionistas. Ora, esses abolicionistas vão ser considerados os heróis. Mas é interessante, ao mesmo tempo, e contraditório, porque essas pessoas de cor nessa imagem, elas tiveram que estar presentes, mostrando que, apesar disso, apesar do incômodo, elas tinham que estar lá. E aí é o caso específico do dragão do mar, O dragão do mar ele teve que ser inserido dentro dessa história. Por quê? Porque ele já tinha sido elevado, a um patamar importante, dessa memória da história, da questão da abolição da escravidão do Ceará com o movimento de 1881. Então, nesse primeiro momento, essa imagem não é que permite a gente discutir muita coisa, mas eu quero aqui enfatizar a questão dessa invisibilização do negro e, principalmente, dentro desse processo da abolição da escravidão no Ceará.
E aí, esse quadro do José Irineu de Souza, não é, que traz essa comemoração da redenção dos cativos, né, em Fortaleza, tá? Mas é interessante, a gente não pode esquecer que Acarape, né, foi a primeira cidade aqui da província do Ceará a abolir. Depois vai ser chamada de Redenção, né? E aí vai se surgir uma leva de outras cidades, como a atual Itapajé, né, que era São Francisco, Pacatuba, Icó, Baturité, né? Então, várias cidades vão entrar nesse processo e aí você vai ter em Fortaleza em 24 de maio, não é? E é interessante porque nós temos aqui um choque, né, dessas datas e até há um movimento também de se refletir sobre o 24 de maio, não é, também aqui no Ceará. Então essa imagem seria para marcar esse processo de invisibilização da população negra e onde essa elite cearense seria considerada como os libertadores. Ora, né, como fala o Eurípides Funes, tá certo? Essa abolição, tá certo, do 25 de março, ele vai ser o último grande feito desses heróis. Então, ele vai ser cantado, esse evento, em verso e prosa, à posteridade, e ser utilizado dentro do próprio processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, vejam, não é, como a importância de se criar uma imagem, tá certo, dos verdadeiros heróis e, principalmente, fazer com que o Ceará entre numa modernidade, não é? A abolição da escravidão, ela vai ser colocada, não é? Você vai ter esse movimento dessa elite econômica, mas também uma elite intelectual que vai fazer com que essa tentativa de fazer o Ceará entrar na modernidade, no progresso, onde a escravidão não teria mais lugar. Então, é o Ceará buscando, não é, o seu lugar, tá certo? Nessa nova configuração, nessa nova ideia, e aí, entre aspas, não é, da Belle Époque. Não é? Ora, a Belle Époque é a modernização, é o progresso. Não é? Então, você vai ter, dentro desse contexto, não é, teorias raciais que vão surgir, tá certo? Onde o negro, não é? Ele vai sendo colocado numa posição inferior. E aí cria-se um problema para o Brasil como um todo. Não é? Que vem aí depois da década de 30 e 40, né? Uma recuperação do mestiço, tá certo? Mas aqui a gente vai ter esse processo de invisibilização, não é? As sociedades libertadoras vão ganhar ênfase. Então, não é, a gente já discute esse 25 de março dentro dessa perspectiva de uma invisibilização. Onde estão os negros neste processo? Tá? E aí, não é? Você tem aqui uma tela do Raimundo Sela, tá? Onde, né? Ela é da partir da década de 1930, eu acho que é 38, se eu não me engano, essa tela que foi encomendada pelo governo do estado, tá? E que você tem o protagonismo branco, essa elite intelectual, ela está toda ali, ó, presente, tá certo? E os negros tá, numa situação de submissão e sendo agraciados, tá certo? Então, essa tela, não, ela é bem representativa desse processo de invisibilização. Você tem ali a presença também do dragão do mar, ali à direita, próximo à jangada, mas vejam, não é a posição dos negros em relação, tá certo, aos brancos, tá? Um outro processo era o que eu queria principalmente enfatizar, que é a ideia do protagonismo negro, não é? E você vê uma discussão que ela já se faz, né, há um bom tempo na historiografia da escravidão no Brasil, tá? Que é a ideia da negociação e do conflito, não é? Você vai ter uma população negra no Ceará, tá certo? Onde sempre foi discutido esse caráter ínfimo, pequeno, não é, dessa população,
tá? Sempre vista como escravizada, daí a ideia que o Eurípides Funes traz sobre, não é, não tem negros no Ceará, então ele vai combater, não é, essa discussão, tá? Que ainda se faz presente hoje, tá? Quando a gente conversa com o Eurípides fala, olha, a gente tem que superar essa ideia, tá? Que já foi, não é? A gente já tem trabalhos consolidados sobre a presença negra. A gente tem que ir para além disso. Mas quando a gente chega no ambiente da escola, tá certo? Esses trabalhos, eles ainda não se fazem efetivamente presentes, não é? Você tem uma bibliografia, você já tem trabalhos importantes, mas que ainda precisa ser consolidados no espaço escolar. Você precisa de um material didático onde esse conhecimento ele seja mais acessível para os alunos, tá? Então, né, essa presença negra, ela está desde o tempo da colônia. Então, você tem trabalhos importantes no Ceará que vão ressaltar isso. No caso aí de Sobral, você tem o Raimundo, não é? Que ele vai tratar sobre isso. E a presença negra não só como escravos, mas também como senhores, como comerciantes, como pessoas de posse, tá? Então, tratar sobre esse protagonismo negro é mostrar que essas pessoas elas estavam negociando, elas estavam fugindo, então havia espaços da lei também para elas, não é? No meu caso, eu estudei um movimento de um conflito que foi, não é, a história do motim dos pretos da Laura em 1839. Essa é a minha dissertação, não é? Que foi era um navio de navegação de cabotagem, onde os escravizados, não é? Eles fizeram um motim, mataram praticamente todos os brancos, tá? E depois eles fugiram em terra, foram presos e levados à condenação, tá? Alguns deles foram condenados à forca, outros, não é, a pena de galés, e um específico, o Luiz Aracati, ele foi colocado para andar, cumprir a pena em Fortaleza, usando uma haste de ferro, né? Nas suas andanças, tá certo? Ele encontra o Francisco José do Nascimento, né, que vai ser o Dragão do Mar, tá? E dentro do livro de memórias do Dragão do Mar, que foi acessado, então quem teve acesso a ele, tá? Foi o Edmar Morel, o Edmar Morel transcreve uma parte e que o Dragão do Mar ele diz, olha, eu encontrei, né, essas andanças, falei com o Luiz Aracati. Então era uma memória de um movimento de escravizados, tá certo? De 1839, que fazia uma conexão com o movimento de 1881, que é a greve dos jangadeiros. Não é? Um outro momento importante da história do Ceará. Tá? Então, o Motim dos Pretos da Laura, apesar de não ser escravizados do Ceará, não é? Ele vai ter uma influência aqui, não é? Porque vai mostrar essa luta de onde houve escravidão, né? Houve resistência a ela, tá? Então, houve outros movimentos também, tá certo? No Ceará, como, por exemplo, no interior, havia umas discussões no Congresso, tá? Em que se falava sobre a liberdade. Então, os negros começaram a pegar em armas e querer essa discussão também, tá? A minha tese, ela vai falar sobre a presença dos africanos livres no Ceará. Quem eram os africanos livres? Eram as pessoas, tá certo, que eram resgatadas do tráfico de escravos. Então, eu estudei dois casos, de 1819 e de 1835. Então, era uma categoria é, de pessoas de negros, tá certo? Libertos dentro de uma sociedade escravista. Então você traz uma problemática enorme, porque o que é que vocês vão fazer? O que é que se vai fazer com negros livres, sendo que o medo de servir de exemplo para os demais era muito grande. Então, os africanos livres eles foram um problema. Então, eles estavam aqui no Ceará, eu vi, né, que eles já ficaram grande parte em Fortaleza, mas eles foram para outras partes, então eles mostravam uma outra perspectiva, tá certo? Uma perspectiva de liberdade.
tá? Professor Jofre, você tem 5 Oi, minutos. ok, obrigado. E, tá certo? Por fim, essas lutas dos escravizados e dos libertos, tá? Então, assim, é entender que na nossa sociedade, né, foi importante essa luta jurídica pela a liberdade, não é? Tem trabalhos importantes sobre os processos de escravização e a luta pela liberdade, não é? Para que a gente não entenda esse movimento abolicionista somente a partir, tá, das sociedades abolicionistas. Somente a partir dessa elite, não é como se essa elite fosse o grande mote dessa libertação. É claro que eles tiveram ali um protagonismo importante, tá certo? Mas a gente tem que entender que, apesar deles divulgarem essa questão da filantropia, eles estavam dentro da lei. Eram poucos que fugiam da normatividade, da ideia da ordem, tá certo? E, e aí, e dos libertos, né? Claro que a gente tem que falar sobre 1881, a greve dos jangadeiros, não é? Que alguns eram ex-escravizados, não é? E lembrar que o Ceará ele tem uma importante tradição de luta desses homens do mar, dos jangadeiros, não é? E eles vão depois novamente a história do raid, a chegada até Getúlio Vargas. Então, assim, no meu estudo sobre os pretos da Laura, eu vi essa importância dos homens do mar e essa luta, tá certo? Dessas pessoas que eram, em sua grande maioria, tá, afrodescendentes, ou seja, né, e muitos eram libertos que estavam ali, tá certo? Por fim, não é? Eu não posso me estender, a gente pode conversar depois, tá? Sobre o Dragão do Mar como essa figura importante desse movimento de 1881, não é? E daí ele ser colocado lá na Fortaleza Liberta, porque, não é? Depois de 1881, o nome do Dragão do Mar ele vai ser importante até chegar à abolição e ele ir ao Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro foi meio que uma batalha, por quê? Porque foram os abolicionistas do Rio que levaram para lá, tá certo? E as pessoas que eram contra a abolição, não é? Estavam fazendo movimentos contra o Dragão do Mar, perguntando o que, é que ele estava fazendo lá. Tem a questão da jangada dele, né, que foi levada para o museu e as pessoas não queriam, né? Até depois eles conseguiram tirar do museu, tá certo? Então, essa abolição da escravidão no Ceará, o 25 de março, não é? Ele é importante dentro dessa perspectiva da gente entender o que ela representa realmente. Lá na escola, para finalizar, tá? Na escola onde eu trabalho, a gente tem tentado cada vez mais tratar sobre a Lei 10.639, né, que há uma dificuldade de implantação, a efetividade realmente dessa lei, que é de ensino obrigatório. Antes, a gente fazia mais um movimento ali em novembro, né, a ideia do Novembro Negro, e que esse ano a gente está fazendo algo a partir de agora, não é? A partir de março, e seria o ano todo, tá? Uma atividade que aí a gente deixa para falar na nossa conversa. Eu agradeço o tempo e aí a gente utiliza depois o espaço do bate-papo. Obrigado, professor Jofre, né, por esse início de provocação, né, desalinhar o pensamento e as reflexões. Inclusive, a sua fala foi puxando aqui muitas coisas, inquietações minhas, né? Bem, passo a palavra agora para a professora Juliana Magalhães Linhares, também convidada da noite de hoje. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado pelo aceite ao convite. E a palavra está facultada a você. Boa noite, gente. Boa noite a todos, né? Um prazer imenso fazer parte dessa mesa, né? Com colegas de trabalho, de graduação, né? De muito tempo, professor Jofre, professor Igor, né? Vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a Carta Magna, né? O processo de abolição e pós-abolição no Ceará.
E eu concordo muito com a fala do professor Jofre. Eu acredito que o 25 de março ele precisa ser um momento de reflexão. Ele tem que ser uma data de reflexão. Reflexão crítica, para que a gente possa pensar o que representa e o que representou a abolição da escravidão no Ceará. Né? E aí, antes de eu apresentar as imagens que eu trouxe para vocês, eu queria contextualizar um pouquinho ali, né? No meu mestrado, eu trabalhei um pouco esse processo de abolição ali entre 1871 e 1888. E aí, por que essas datas? Né? Vocês sabem que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no continente americano. No final do século XIX, só tinha o Brasil ainda com um sistema escravista vigente. Além das outras colônias já terem se tornados independentes e partidos por um sistema democrático, né? O Brasil tem as suas peculiaridades, né? Nós saímos de colônia para império e a gente manteve o sistema escravista vigente. Mas desde 1850 que a escravidão ela vinha sofrendo baques, né? Vamos chamar assim, porque já havia uma pressão internacional para que o Brasil deixasse de comercializar pessoas para serem escravizadas. Então, ali em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, o Brasil cessa o tráfico internacional, né, via Atlântico, e ele passa, os senhores de escravos passam a alimentar um tráfico interprovincial, que a gente chama de interprovincial. Não tinham estados ainda, era império, eram as chamadas províncias. Então, havia um intenso tráfico interprovincial. E aí, muitas dessas pessoas escravizadas, elas saíam do norte do país para a região sudeste, principalmente. A gente tem uma queda da produção de cana-de-açúcar no século XVIII e um crescimento da produção de café no sudeste, ali região Rio, São Paulo. E aí o nordeste, principalmente, passa a vender essas pessoas para o sudeste. Né? O nosso colega Hilário Sobrinho tem uma dissertação que é referência no estado, que fala justamente desse processo do tráfico interprovincial. Né? Inclusive, o título da dissertação dele é uma fala, que era muito cantada na época, que era o Catirina Minha Nega, estão querendo te vender pelo Rio de Janeiro, né? Justamente porque havia um intenso tráfico interprovincial de pessoas para serem escravizadas do Ceará para o Rio de Janeiro. E aí, a gente tem saindo de 1850, fim do tráfico atlântico, 1871, Lei do Ventre Livre. E aí, a Lei do Ventre Livre, ele torna livre, né, todas as crianças nascidas a partir daquela data, 28 de setembro de 1871. Mas não só isso. Né? A Lei do Ventre Livre também liberta os escravos acima de 65 anos, né? E ela torna a primeira lei que reconhece a pessoa escravizada juridicamente como uma pessoa. Até então, ela era propriedade. Então, a partir daquele momento, legaliza-se o que a gente chama de pecúlio, o que era chamado de pecúlio, né? Que era aquele dinheirinho guardado pela pessoa escravizada que ela podia juntar para comprar a sua alforria. Como ela era considerada propriedade, ela não podia juntar dinheiro, porque só juntava dinheiro e comercializava quem era considerado juridicamente nem um cidadão, mas uma pessoa. Então, a Lei 1871 ela é um marco. O Ceará, no final da década de 70, passa por um período grande de seca, que é a chamada seca dos 3 setes. Seca de 1877, 78 e 79. Então, nesse período, na seca dos 3 setes, o Ceará passa por uma grande crise econômica, em que há uma grande imigração de pessoas, né? Uma fuga de mão de obra livre e escravizada do Estado. Então, muitos homens vão para a região norte, Manaus, principalmente, para tentar a vida, e muitos senhores vendem seus escravos para o Sudeste, muitos. Então, quando a seca acaba em 79, ali na década de 80, você tem um cenário onde há um número reduzido de pessoas escravizadas trabalhando no comércio, no roçado, nas fazendas. Você tem uma concentração grande de pessoas escravizadas, sobretudo de mulheres, trabalhando no serviço doméstico. Por quê? Porque e aí
Rodolfo Teófilo tem uma obra chamada A Fome, que retrata justamente esse período de estiagem, né, aqui no Ceará. E aí ele retrata isso muito bem. Os senhores, quando vão vender os seus escravos nesse período, eles começam a vender aqueles pelos quais eles não têm nenhum elo sentimental. Então, aquela mulher que estava dentro de casa, que seus filhos estavam crescendo dentro de casa, que tinha um vínculo com a família, era a última opção de venda. Eles deixavam para vender por último, né? Então, elas foram ficando. Então, 1880, 81, quando a estiagem acaba, o cenário é esse. A população escravizada do Estado, ela era, sobretudo, feminina e, sobretudo, do serviço doméstico. Né? O Joffre mostra o quadro da Sociedade Libertadora e ele mostra como esse movimento se organizou. A gente sabe do protagonismo, do pontapé inicial do Dragão do Mar, né, quando ele se revolta na beira do mar e ele se recusa a levar as pessoas escravizadas da praia para o barco, para serem levadas para o Rio de Janeiro, quando ele diz que no Ceará não se embarcam mais escravos, e quando ele se revolta e faz com que os outros jangadeiros também se revoltem, né? Aí o motim, que esse motim, aí vem um momento de reflexão crítica, né? Passa a ser utilizado por esses senhores de escravos, essa elite letrada, como bandeira para demonstrar que o Ceará estava evoluindo, aderindo ao progresso. Né? Olha como o Ceará é evoluído, olha como o Ceará está progredindo. Mas por trás é aquilo que ele mostrou na segunda imagem, né? Que a gente sabe que assim, nós temos aí muitos estudos que comprovam que essa abolição ela foi muito do papel, né? E aí eu queria mostrar aqui para vocês, eu queria só a confirmação de que vocês estão vendo. Professor Igor, dá para ver as imagens? Sim, dá para ver, professora. Sim. Pronto. Essa imagem é o que a gente chama de nós temos hoje como uma representação, ela se chama o Monumento da Negra Nua, né? Falando de pós-abolição. O que é o Monumento da Negra Nua? A abolição no Ceará ela acontece em 1884. A primeira cidade a abolir a escravidão foi o chamado Acarape, que não era no centro de Acarape, né? Era uma região mais o que a gente conhece aqui como distrito. Hoje, esse local se chama Redenção, justamente por ter sido o primeiro lugar do Brasil a abolir a escravidão. Em Redenção, foi criado ali em 2001, mais ou menos, uma universidade, que é a Unilab, que é uma universidade federal, que é a Universidade Luso-Afro-Brasileira, que ela contém alunos, contém alunos de todos os países que falam a língua portuguesa. Então, países da África, Portugal e Brasil, todos esses alunos, existe uma parceria que eles podem estudar nessa universidade. Um vestibular próprio, com programas próprios, e esse monumento está em frente à universidade. Essa é a representação da abolição em Redenção. E aí eu chamo a atenção para essa imagem por quê? Porque nós nos orgulhamos na Carta Magna, na abolição da escravidão do Ceará, nós nos orgulhamos sempre de ser os primeiros libertadores. Mas o local em que está guardada a memória dessas pessoas é esse. É uma mulher despida, de joelhos, com a mão levantada, como se estivesse agradecendo ou pedindo alguma coisa. Então, assim, uma posição de subordinação e com a corrente ali próximo. Você vê que a corrente está ali do lado. E a corrente está sempre lembrando qual é o seu lugar. Né? Então, você vê que essa é a representação que nós temos da libertação da escravidão no Ceará. Né? Sempre me chamou a atenção, em Redenção principalmente, né? Eu conheço a cidade, conheço alguns museus da cidade, que a memória da abolição ela é uma memória da escravidão, na verdade. São sempre os instrumentos de tortura, de castigo, ou a casa do Senhor
que está ali representando a abolição, e não o que essas pessoas faziam, o cotidiano deles. Nós três somos formados em história social, né? A gente sabe que o que nos interessa é o que essas pessoas faziam, o que elas comiam, como elas se vestiam, quais eram as suas rodas de sociabilidade, né, as suas redes de solidariedade. Então, não há vestígios disso nessa memória de redenção. Eu estou usando redenção como exemplo por conta da abolição, né? E aí você pode falar, Juliana, mas você está sendo muito cética em relação à imagem. E aí eu vou apresentar para vocês agora outras duas representações de mulheres cearenses, para que vocês vejam a diferença do que eu estou falando, certo? A primeira imagem, nós temos nessa primeira imagem a Iracema, né? Para quem está assistindo, né, que não é do Ceará, a Iracema é o ícone da literatura cearense, né, José de Alencar, e aí ela tem sua história contada ali no início do processo de colonização do estado do Ceará. Então, a Iracema, ela é um símbolo. É tanto que nós temos duas Iracemas no Ceará, né? A da Praia de Iracema, né? Olha aí o nome, né? Praia de Iracema, e essa que está na Lagoa da Messejana. Agora, observe como a Iracema, que é indígena, né? A Iracema, ela está numa posição diferente da negra nua, né? Ela não está numa posição de subordinação, de subalternidade. Ela está com algo na mão que lhe pertence, uma cabaça, pode ser para beber água, pode ser para tomar um banho, você percebe a diferença que é um objeto pessoal seu? A corrente não é um objeto pessoal seu. Eu como professora, Juliana, não sou identificada por um caderno que eu tenho, por um lápis que eu tenho. Eu, como pessoa, eu profissional, sou representada pela caneta, pelo pincel, pelo caderno, mas eu, pessoal, no meu uso pessoal, eu não ando com isso, né? E aí você vê que Iracema está com o objeto pessoal, Iracema tem um corpo coberto, mesmo que há ainda uma objetificação, né? Um lado mais sensual do seu corpo, né? E aí você percebe a diferença das duas, né? E do outro lado, nós temos um ícone da literatura cearense, a Raquel de Queiroz, que é uma mulher branca, né? Filha de fazendeiro, que escreveu muitas obras importantes para a literatura nacional, né? O 15 da Raquel de Queiroz é um clássico da literatura nacional. E veja como Raquel de Queiroz está retratada. Raquel de Queiroz é uma senhorinha, vestida, muito bem vestida, calçada, né? Essa questão dos pés descalços é muito importante para Chalub, aí Joffre vai lembrar que Chalub fala muito dessa questão dos pés descalços, né? Porque os escravizados, quando se libertavam, a primeira coisa que eles faziam era comprar sapatos, porque ter sapatos significava que eles não eram mais escravos. Então, essa questão dos pés descalços é muito simbólico, né? Então, Raquel de Queiroz está calçada, está vestida, veja a posição de recato, com as suas pernas cruzadas, o cabelo muito arrumado. Raquel de Queiroz não tem um livro do lado dela, né? Ela não tem uma máquina de datilografia do lado dela, ela está observando a rua. Então, perceba como a representação, e aí eu estou trazendo aí o símbolo da miscigenação, né? As chamadas três raças, quando na verdade a gente tem uma raça só, mas o mito da democracia racial fez muito a gente crer nessa questão das três raças. Então, eu trouxe para vocês notarem como nós representamos a população negra no imaginário da abolição, e principalmente, essa é uma estátua do século XX, ela não é uma estátua do século XIX, ela é uma estátua, um monumento, na verdade, né? De 1968. Então, era essa a imagem que as pessoas tinham, e ela permanece lá, né? O Monumento Negra Nua. Assim que você entra em Redenção, é a primeira coisa que você vê. Quando você vê o Monumento Negra Nua, você sabe que chegou em Redenção. Então, por que é importante nós, historiadores, vocês, futuros historiadores, terem uma compreensão da análise de todas essas imagens que foram mostradas hoje?
para fazer uma conexão com isso que o professor Jofre falou. A gente tem hoje uma obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas, e muitas vezes a gente não percebe a ausência dessa reflexão crítica sobre essas datas, sobre os monumentos, sobre as imagens e sobre as memórias que nós construímos. Então, muito mais do que comemorar uma data, fazer um feriado ou postar algo na rede social, é você fazer uma reflexão crítica do abolição para quem, né? O que significa essa abolição, o que significou essa abolição e o que nós estamos levando para a sala de aula. Lembrando que essa reflexão é necessária, por quê? Porque nós, enquanto professores de história, a gente precisa desconstruir essa imagem eurocêntrica do branco salvador, da senhorinha branca recatada, porque era a senhorinha, não estou falando da Raquel de Queiroz, mas muito daquilo que a gente vê de castigo físico a essas pessoas, ou de dizimação de população indígena, era feito por essas senhorinhas que são colocadas como pessoas de bem, né? O famoso cidadão de bem, né? Que a gente chama, né? Então, percebam como essas imagens são construídas dessa forma. Então, ser historiador, ser professor de história, é ser crítico. E essa criticidade a essas datas que a gente precisa exercitar e fazer com que os nossos alunos exercitem. Né? Se vocês observarem, o Monumento Negra Nua é de 1968. Então, assim, a gente tem ali no final do século XX, no início do século XXI, uma série de medidas de políticas afirmativas justamente para fazer com que essa imagem seja desconstruída. Então, professora Juliana, você tem 4 minutos. Certo. Essas datas comemorativas, inclusive, né, algumas dessas datas, como o 25 de março, na data magna, o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, elas são comemoradas justamente nesse contexto de políticas afirmativas, para que nós tenhamos uma visão positiva sobre o ser negro no Brasil. É o que a gente chama de racismo positivo, discriminação positiva, né? A política afirmativa é isso. É você pegar uma imagem dessa e você desconstruir, mas principalmente você levar outras imagens. O professor Jofre usou uma palavra que eu acho importante, protagonismo. É você mostrar que foi uma luta também do movimento negro, que esse processo de escravidão aconteceu por conta da sociedade libertadora, dos senhores, o governo da província, o presidente de província assinou a abolição, sim, mas foi também uma luta diária e cotidiana de centenas de pessoas escravizadas que estavam ali para lutar pela sua liberdade, né? E estão lutando até hoje. Existe ainda muito a se vencer, muito a ser feito, mas a gente percebe nos últimos, aí eu vou colocar aqui de 2001, né, que é ali o Congresso de Durban, que é o Congresso Internacional de Combate ao Racismo, que acontece na África do Sul, para cá são o quê? 22 anos. E de 22 anos para cá, o Brasil já tomou, sim, uma série de medidas de combate ao racismo e de políticas afirmativas para inserção dessas pessoas egressas da escravidão, herdeiras de 350 anos de escravidão, dentro de universidades, concursos públicos e outros locais, para que proporcionasse um acesso a melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, e dessa forma acontecer aquilo que a gente sempre está discutindo nas rodas de conversa, o que a gente chama de reparação histórica. Porque o que a gente precisa para ter uma sociedade democrática, de fato, é reparação histórica. Né? Então, é um pouco disso, professor Igor, a minha fala. Queria agradecer novamente a você e a companhia do professor Jofre. E aí eu acho que a gente pode aqui abrir um debate. A gente ainda tem um tempinho, né? Professora Juliana, mais uma vez obrigado. Inclusive, as suas imagens aí que você está projetando, começou também a me fazer aqui algumas provocações, e a gente revisita essas imagens agora com outro olhar. Eu nunca tinha, assim, me perguntado a mim mesmo, né, quais seriam outras imagens
que representariam esse cotidiano, né, desse povo negro aqui no Ceará. Não, e se você parar para pensar nessa questão da representatividade, né, de como essa memória da abolição está se construindo, por exemplo, se a gente pegar a cidade de Sobral, a gente fala muito da Igreja da Sé, da Casa do Capitão Mor, mas tudo isso são símbolos dos senhores. Uhum. Se você procura os símbolos dessas pessoas, eles foram todos apagados. E aí casa um pouquinho com aquilo que o Jofre estava falando, da questão da invisibilidade, né? O Ceará fez isso muito bem. A historiografia cearense se dedicou de forma forte a apagar a memória dessas pessoas, a existência dessas pessoas. E uma coisa que é importante também, que o Jofre falou também, essa relação entre escravo e negro. As pessoas fazem muito essa relação. Ainda hoje a gente se depara com essa discussão de que o Ceará não tem negro porque não teve escravo. Como se a única possibilidade de se chegar até a colônia, a província do estado do Ceará, era ser escravizado, quando na verdade a gente tinha um trânsito muito grande de pessoas também livres, libertas, né, pós-abolição. Quando o Ceará decretou a abolição em 1884, houve um alvoroço na província, porque tinha-se o conceito de terra livre. Porque lá nos Estados Unidos, né, a gente tem ali o sul escravista, o norte liberto, isso ficou muito definido. A liberdade ela era territorial, ela era geográfica. Então, se você estava ali na Carolina do Sul e você fosse para a Carolina do Norte, você estava livre. Então, tinha uma fuga de pessoas escravizadas do sul para o norte. Então, quando o Ceará decretou a abolição, não sei como, né, isso aconteceu, mas muitas pessoas escravizadas fugiram para o Ceará achando que aqui estariam livres. Mas aí a importância da criticidade, né? Por quê? Porque as autoridades prendiam essas pessoas porque elas defendiam a propriedade. Elas não estavam preocupadas com questão humanitária da escravidão, que a escravidão é um absurdo, não. Elas defendiam a propriedade. Então, elas prendiam essas pessoas escravizadas e devolviam para o seu local de origem e diziam, volte que seu senhor está esperando você lá. E devolviam. Era livre só quem estava aqui. E não foram livres à toa. Se você pega o jornal Libertador ali da década de 80, você vai ver que esses senhores foram todos indenizados, né, Jofre? E só pegando um gancho aqui com a fala do professor Jofre, eu estou, nesse momento, professor Jofre, também em sala de aula na educação básica, né? Eu estou no 7º ano do ensino fundamental, chamado Ensino Fundamental 2. Então, e lá na escola onde eu trabalho, nós, no planejamento pedagógico, no início do ano, nós resolvemos criar o que a gente chama de Semana de Valorização da Cultura Negra no Ceará, né? Uma série de atividades e tal. Ainda estamos nessa construção, né, na execução. Houve um planejamento, agora estamos na execução e a gente está tentando fazer algo mais interdisciplinar. E aí eu me lembro que na minha última aula, né, eu peguei alguns recortes de jornais de compra e venda de escravos, né, de fugas e tal. Alguns, inclusive, estão na Biblioteca Nacional, né, no site da Biblioteca Nacional a gente consegue baixar. E projetei. Aí você imagina o professor João com a galerinha, né? 11 anos ali, 12 anos, né? Tudo. Né? E aí eles começavam a rir de alguns anúncios quando descreviam o negro lá, né? Por exemplo, Roberto, 25 anos, desdentado, pernas finas, não sei o quê. E eu esperei eles rirem, terminou de rir. Gente, vamos tirar agora o nome do Roberto. Começa o nome. Aí tem o nome dos alunos, né? Substituindo o nome. Você gostaria que isso ocorresse com você, né? Com algum parente seu? E aí a gente vai adequando as linguagens para tentar fazer uma reflexão crítica apropriada para aquela faixa etária. E aí a gente vai tentando, é um trabalho árduo, né? Desconstruir um pouco essa imagem de que no Ceará não tinha negro, etc, etc, né? Então, assim, nós temos aqui vários desafios, né? Alguns a gente já deu passos bacanas, né? Que é essa nova produção historiográfica, Sim. as universidades, isso aí a gente tem muita coisa ainda por produzir, por pesquisar. Contudo, nós já
também demos uns passos bacanas, uns passos firmes aí, né? Sim, inclusive existe, Igor, um documento muito bom que se chama, porque assim, a Lei 10.639 ela é de 2003. Em 2004 foi publicada as Diretrizes Curriculares Nacionais. E em seguida, né, em 2004 também foi publicado as Orientações para a Educação em Relações Étnico-Raciais na Escola. Isso é um documento extremamente valioso para quem está em sala de aula, porque ele trabalha essa questão das relações étnico-raciais da educação infantil, né, do bebê ali, do infantil 3, 4, até o ensino superior, inclusive nas licenciaturas. Como o professor pode trabalhar, como ele deve trabalhar, o que ele deve evitar, o que precisa ser feito, o que é obrigação da escola, o que é obrigação da universidade que oferta o curso. Então, é um documento que ele precisa ser publicizado nas escolas, né? E nas universidades. Porque muitas vezes a gente fica perdido. E a preocupação justamente com o ficar perdido é de reforçar estereótipos, né? Como muita gente, a gente, né, que pegou ali a Lei 10.639 no começo, a gente não tinha essa formação de história da África, então a gente foi muito para essa imagem do que a gente conhecia da mídia, né, dessa imagem de pobreza, miséria, fome, guerra. Então a gente precisa sempre fugir muito desses estereótipos para a gente não reforçar e fazer o efeito rebote, né, que a gente está querendo. Só fazer um comentário sobre isso, né, e sobre esses eventos de valorização na escola. É engraçado que, como nesse espaço escolar, a ideia da consciência humana ela ainda é muito forte, não é? Onde você diminui, não é, essa questão de uma luta específica, que é essa da questão da luta negra, não é? E que é interessante isso também lá na escola, como é do ensino médio, não é? A gente debate muito a ideia das cotas raciais, não é? De como os próprios alunos eles são contra, né? Porque se reforça a ideia da meritocracia. Ah, não, professor, cotas raciais, então quer dizer que ele não está ali por mérito, não é? Então, assim, a gente tem tentado quebrar, não é, um pouco com essas ideias, não é, que estão nesse ambiente escolar e que infelizmente, uma geração de professores antigos, né, tem ainda isso com eles. E a gente luta, é uma luta cotidiana, que não é para quebrar esses vícios que vêm dessa educação fundamental e também dos que já estão arcaicos no ensino médio. É bom porque, assim, nós temos uma nova geração que chegou aí, tá certo? Tanto no fundamental, por exemplo, de onde eu estou falando, aqui em Fortaleza, você teve um novo concurso, não é? E para o Estado também. Então, assim, você tem uma nova mentalidade que ela está chegando, não é? E está abrindo espaço. É nesse sentido que nós colocamos, né, esse ano, essa ideia da implementação da lei de uma forma mais paulatina, mas que contemplasse o ano inteiro. Não é? Ações, por exemplo, nós vamos pegar, na sexta-feira agora, nós vamos fazer uma abertura do que a gente chama da consciência negra, né? Aproveitar esse espaço da reflexão do dia 25, não é? Fazer uma retrospectiva, né? Mostrar para os alunos o que nós fizemos já desde 2011. Né? Eu sou do concurso de 2010 do Estado, e efetivamente começamos a fazer esse trabalho, e que ele é importantíssimo, porque o seguinte, os nossos alunos, né, a grande maioria, tinha até medo da ideia do cabelo, não é? Era o cabelo liso, era o cabelo colorido, tá certo? E a gente começou a perceber que tanto meninas como meninos começaram a valorizar o seu próprio cabelo, a ideia de soltar o seu cabelo. Não é? E de como isso é importante,
tá certo? Para a autoestima desses jovens, que hoje, falando em escola pública, a gente tem um grande problema, que é a questão da ansiedade, que os meninos estão se autodiagnosticam, né? Então, há um grande problema na escola pública nesse sentido, e que é interessante que esse papel de reforçar as identidades, até mesmo a identidade religiosa, né? Na escola hoje, nós tínhamos um menino e uma menina, tá certo? De religiões afro-brasileiras, e que eles estavam usando símbolos da sua fé, porque estavam passando pelo processo lá deles, e que antes isso a gente não via, gente. Isso era impensável. Dentro da escola pública, o menino professar a sua fé claramente, né, uma fé de matriz religiosa ou matriz africana, né, e sem ser importunado. Não é? Então, assim, eu acho, não é, que é importante mesmo que a gente está ainda caminhando, mas a discussão é essa, não é? É discutir esse 25 de março sobre essa nova perspectiva que a Juliana aí mostrou, não é? A interessante discussão sobre isso. E quando a gente vai para a redenção, a gente vê o quê? Essa imagem e lá um espaço do moinho que é colocado para você ver o porão e diz, olha, os negros ficavam aqui, não é? E que a história não é bem essa, né? Ok. Professores, infelizmente, e alunos também, nós já até extrapolamos um pouco aqui o tempo, mas por uma boa causa, né? Então, desde já eu agradeço a presença aqui dos alunos, né, que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Agradeço à professora Juliana, mais uma vez, ao professor Jofre, e que a gente possa, de fato, hoje deitar sem a cabeça no travesseiro e pensar, repensar, né, na nossa missão. Vou trazer um pouco aqui, um pouco do meu lado da época que eu era, né, da igreja. Na nossa missão, que é reeducar primeiro a nós, né? E a partir daí afetar os demais com essas novas reflexões. E eu acredito que nós somos capazes, né, de, com o nosso afeto, aqui, afeto no sentido de afetar o outro, a gente contribuir, né? Não faremos sozinho, mas contribuir para um sujeito social, né, ter o direito de expressar, por exemplo, na sala de aula, na escola, né, a sua religiosidade de matriz africana, né? São gestos aparentemente singelos, mas que por trás tem todo um processo histórico até chegar nesse pequeno gesto. E a gente contribuiu de alguma forma para isso, e estamos contribuindo. Então, muito obrigado aos professores, tenham uma boa noite, tenham uma boa semana de trabalho, né? E eu vou encerrar com um pequeno fragmento do Milor Fernandes, ele tem um poema, esqueci o nome do poema agora, mas ele diz assim: felicidade se acha em horinhas de descuido. Então, que ambos sejam felizes no dia a dia de vocês, nessas horinhas de descuido. Juliana, quando estiver balançando e cheirando a Alice, a filhinha dela. Jovem, quando estiver, né, no seu experimento do dia a dia, com sua família, com seu trabalho. Aos alunos também, quando estão em sala de aula, quando estão com as suas famílias, e a mim também. Uma boa noite a todos. Então. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Até mais. Tchau.